Boa noite, queridos irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa. Aqueles que se encontram pela primeira vez, aqueles que já são nossos frequentadores habituais, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores do Centro Espírita Moacir. Hoje trazemos a nossa querida irmã Marlene Andrade, trabalhadora da nossa casa, com o tema proposto, o homem integral, que na verdade é continuação da palestra anterior que ela fez. Então, vai ser muito interessante. Vamos prestar atenção. Vamos agora para a nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Roguemos. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez por abrir as portas de tua casa para nós, para que possamos vir e beber dessa fonte viva que é o Evangelho do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Te agradecemos antecipadamente pelas bênçãos que serão derramadas sobre nós, através do conhecimento, que nos auxilia nessa nossa jornada reencarnatória. Que possamos utilizar o que será ministrado na noite de hoje, para facilitar essa nossa jornada, para que possamos utilizar esses conhecimentos em nosso auxílio e no auxílio do nosso próximo. Que o Senhor possa dar à nossa irmã a inspiração necessária para chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Passo agora a palavra à nossa querida irmã Marlene. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Dia 18 do mês passado, de outubro, nós falamos do Homem Integral, que é esse livro aqui, da coleção de Joana, de Psicologia. Falamos de 2 fatores de perturbação. Não sei se alguém estava aqui, vocês estavam aqui, alguém de vocês. Falamos da ansiedade e falamos da rotina. E Joana diz, né, que a ansiedade, geralmente, na época de hoje, quase todos nós temos, pelo próprio sistema de vida que levamos, é viver no futuro. Sempre a gente está no futuro, sempre está acelerado. A rotina, ela diz que é a ferrugem, né, que corrói, porque a rotina é o resultado de um condicionamento que já vira uma neurose. Aquela rotina a gente já está no automático, né? A gente já faz as coisas automaticamente. Então, essa rotina doentia se torna um pouco de neurose, que é uma perturbação mental, mas não é uma coisa grave, mas é uma perturbação mental quando a rotina vira um automático, né? Um piloto automático ligado. Ela fala que é uma ferrugem. E hoje nós vamos tratar do medo e vamos tratar da solidão, que são os 2 outros fatores de perturbação do homem integral. Aí quem quiser depois ver a obra, não é? Tem esses 2 fatores. Como também nessa outra obra aqui, pelo Espírito de Hamed, As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, também tem, falando vários itens, inclusive tem o medo e a solidão também, ele comentando e falando. Então, a ansiedade, viver no futuro, a rotina, ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que corrói e arrebenta, né, o dia a dia. O medo, que seria um medo. Todos esses fatores, eles estão em a natureza, em nós. Tanto a rotina está em nós, como a ansiedade, como o medo, como a solidão. Em certo grau, é normal, não tem nenhum problema. Está em a natureza. Quando extrapola do limite, é que torna-se patológico, é que tem que ter tratamento, né? Através de médico, psicólogo, psiquiatra, centro espírita, casa de crente, é onde a pessoa for procurar se tratar. Terapeutas. Então, no medo, eu transformei tudo em pergunta para ficar mais fácil para mim e para nós.
Na nossa natureza, o medo está ligado a quê? O medo que está em nós, naturalmente, está ligado a quê? Ao instinto de conservação, que tem lá no Livro dos Espíritos, que é a terceira lei de Deus, né? A primeira lei, adoração a Deus, a segunda lei do trabalho, a terceira lei, a lei de conservação, lei de reprodução, a quarta lei, que é a lei de conservação. Então, o medo, ele está ligado ao instinto de conservação. Não tem uma correspondência? A gente tem o instinto de conservação, então a gente tem esse medo de se preservar, de se guardar em qualquer ameaça. Então, o medo ligado ao instinto de conservação normal, quando gera o quê? Cuidado, prevenção, prudência, previdência, zelo, advertência ao perigo, cautela, tudo isso é normal no medo. Quando extrapola disso aí, vai ser patológico. Então a gente vai ver aqui. O que podemos chamar de medo patológico? É um medo que precisa de tratamento, surge em decorrência dos referidos fatores sociológicos. Eu achei interessante essa pesquisa de Joana, porque ela diz que o medo, esse que existe na sociedade, em nós, não é? Impregnado, ele vem de fatores sociológicos, pressão psicológicas, impositivos econômicos. Eu achei muito interessante isso, porque sem querer, Joana faz um aprofundamento no estudo do medo, e ela percebe que não há só o medo natural, mas em nós há um medo coletivo, por pressões psicológicas, por fatores econômicos, que são fatores sociológicos. Por quê? A sociedade, percebemos que na sociedade capitalista, ela é uma fábrica de injustiça. E a injustiça leva ao medo. Vocês concordam? Joana diz que a injustiça leva ao medo. Então a pessoa tem medo de se desempregar, porque vai passar necessidade. A pessoa tem medo de uma prova do Enem, porque a concorrência é absurda, desleal, não é? As pessoas têm medo, as pessoas não, nós, que eu também estou no meio, nós temos medo de várias situações que estão na sociedade, porque não há justiça. Se houvesse emprego para todos, trabalho para todos, se houvesse qualidade de vida para todos, esse medo praticamente seria muito, muito, muito reduzido. Tem o medo da morte, não é? Nós temos ainda a maravilha de saber que a vida é imortal. Mas quem não tem esse conhecimento e não acredita que a vida continua, que é imortal, nós somos imortais. Então o medo da morte também é uma coisa muito forte. Porque muita gente diz, morreu, acabou. Meu pai mesmo dizia, morreu, acabou. Isso aí é conversa, quando eu falava da reencarnação para ele. E realmente, os últimos momentos dele, ele com muito medo, ele sentia que estava se acabando, mas a espiritualidade é tão presente, tão forte, que ele, sem fala, mas ele chamava, para a gente estar perto dele, para mostrar o teto. E eu percebi que eram as 3 irmãs dele, que já tinham partido, estavam ali no teto, a espiritualidade traz, né, os parentes que já foram, para receber aquele, para ele perceber que tudo continua, que é a misericórdia divina. Então tudo é muito perfeito. Então ele tinha muito medo, justamente vem do instinto de conservação. Eu vou me acabar, não existe mais nada. Então que ninguém quer, porque o instinto de conservação está ali, lutando com o medo, né? E ele via e mostrava para a gente o telhado, e quer dizer, eu não via, que eu não sou vidente, mas eu entendia ele mostrando. Eu digo com certeza, né? A gente, que é espírita, sabe que eles vêm para receber o parente. Então veja, então a gente tem N medos. Aí tem aqui, o que podemos chamar de medo patológico, é o medo sociológico, na pressão psicológica e imperativos econômicos. Então isso leva a gente a esse medo que não deveria ter realmente, se houvesse justiça. A injustiça é a maior fábrica do medo patológico, nesses sistemas que nós vivemos, né? Parece mais um salve-se quem puder, não é assim? A correria, a gente vê as filas para um emprego, aí diz assim, temos 20, 30 vagas para tal situação, tal profissão. A gente vê milhares de pessoas numa fila, que é muita injustiça não saber fabricar, gerar emprego. Conforme a natureza da criatura, o medo pode empurrá-lo para quais comportamentos. Depende da minha natureza, da nossa natureza, o medo vai empurrar a gente para quê? Para a violência, caso minha natureza seja rebelde.
Se eu sou uma pessoa rebelde, não aceito injustiça, não aceito essa situação que eu estou vivendo. Às vezes estou com filhos, com mulher, aluguel, com transporte, feira. Então aquela pessoa rebelde, se ela não tiver o evangelho de Jesus muito forte, mesmo na penúria, ela vai muitas vezes ser corrompida pela marginalidade, vai entrar na violência irracional. O outro que tem a natureza mais passiva, ele vai ficar com depressão, entra na depressão. Então veja a natureza de cada um. E outros que a rebeldia não tem a coragem de assaltar, de matar, de fazer as coisas erradas, vai cair em quê? Nos vícios, para amortecer aquele medo. Então o vício é uma porta larga. Eu lembro-me na minha época, eu não sou tão nova, só existia 2 tipos de cerveja, parece que era a Antártica e a Brahma. Agora parece que tem mais de 100 tipos, não é? A gente vê os jovens, as pessoas, de segunda a segunda já, bebendo, se encharcando, e quando fazem o estudo, vamos ver, na raiz de tudo isso, às vezes tem um medo de se afirmar como adolescente, tem um medo de não ter seu emprego, tem um medo de amar até. Então tem vários fatores que corrompe as criaturas para o vício, né? Leva para o vício, e a pessoa, se não tiver o evangelho de Jesus em dia, realmente vão. Então, conforme a natureza de cada criatura, o medo vai empurrá-lo para os comportamentos de violência, de depressão, de vício como mecanismo de evasão, anulando as aspirações de beleza, de idealismo e de afetividade da criatura. Não é triste? É. Porque nós, viciados, violentos, depressivos, perdemos a beleza das coisas da vida, perdemos a criatividade que nós carregamos muito dentro de nós. Somos seres inteligentes, dotados de capacidades 1000, carregamos Deus em nós. Então perdemos a condição de afetividade, de idealismo que os jovens trazem. Então é muito triste essa situação que nós vivemos, não é? Sem falar da situação geral de guerra. Então, tudo isso é muito triste quando não é usado o Evangelho de Jesus, que fala da justiça, da fraternidade, da igualdade. São as leis de Deus. A lei de sociedade, lei de igualdade, lei de justiça, de amor, de caridade. Então, isso não é usado na Constituição lá em Brasília, não é usado na escola, em canto nenhum. E nós vamos navegando nessa injustiça. Outra perguntinha que eu transformei aqui. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado. O que é que nossa mãe dizia, nosso pai? Não sei se vocês já ouviram isso. Estude para ser gente. Já ouviram? Como se a pessoa que não estudasse não fosse gente. Mas tem um ditado popular que eu lembro que dizia assim: estude se quiser ser gente, não é? Como se aquele que não estudasse não fosse gente. Às vezes até é mais gente do que quem estudou. Mas que tem esse ditado: a escola é o caminho, o emprego é o caminho. E aí o jovem olha para um lado, olha para o outro, cadê o emprego? Formado às vezes, tem 2, 3 diplomas, e cadê o emprego? Aí o outro que vai para a internet se exibir, aí ganha rios de dinheiro. Outros que escolhem jogar bola, tem vários patrocínios para milhões de dólares para ganhar dinheiro. Aí a criatura, a criança, já o jovenzinho fica observando. A pessoa jogar bola, não estou tirando mérito, mas vejam bem, jogar bola. Enquanto a mãe de família está com 10 filhos para botar para frente, a outra está ali com sala de aula, com 50 alunos, cada um de uma maneira, de uma realidade diferente, cada um com a educação diferente. Tem outros que nem educação doméstica tem, para botar para frente, para ensinar a ler. Quer dizer, o médico, né, que está ali cortando, operando, fazendo aí um enfermeiro, um motorista de ônibus, aguentando às vezes até piada de passageiro. E cadê a divisão de renda, não é? É 1.300 para tu e para mim, que sou jogador de bola, que sou político, 60 mil está pouco. Então, isso é uma injustiça social que vai gerando medo, vai gerando violência, vai criando crime paralelo, as drogas, né? Já tem a gente vê lá no Rio de Janeiro as comunidades todas em droga, que é um poder paralelo ao poder doente. Porque se o poder fosse sadio, o poder de Jesus,
não tinha esse paralelo de droga, com certeza. É uma fábrica de marginalidade, do poder doentio nosso. Então, a nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado, que é triste, né? Mas real. Então, sim, elas querem novas experiências ao preço da alucinação, para superar as pressões, o medo, as constrições, impondo novas condutas através de festas ruidosas. Eu me lembrei do rock, não tem nada contra o rock, mas a gente vê os exageros, não é? As drogas, a bebedeira. Certa vez, agora há pouco em outubro, eu fui com minha família para uma praia e tinha lá uma casa próxima à nossa e tinha uma festa, um barulho bem alto. Eu percebi que pela manhã, toda a varanda da casa, a casa assim que estava muito aberta, vários corpos, um dormindo em cima do outro, tudo cheio de bebida, não sabe nem onde dorme, um por cima do outro, por cima do outro. Quer dizer, gente, isso é falta de alguma coisa, que é de Jesus, não é? A gente não está condenando a pessoa que toma seu drink, a pessoa que toma seu vinho, a pessoa que vai a uma festa, não, isso é normal. Agora, a pessoa beber até cair, a gente não pode achar normal, né? Está faltando alguma coisa. Então vejam, que aí a pessoa se anestesia, quando acorda, a conta está lá alta, né? Os gastos, e a pessoa não resolveu o problema. Então, o medo, as constrições, que são a repressão, os jovens impõem novas condutas através de festas ruidosas, extravagâncias, desperdício de moeda, exibicionismo. Aí o que nós estamos falando aqui, que Joana traz, que é 10 anos atrás que ela escreveu isso, é coisa de presente e do futuro, não é verdade? Então a gente vê que as pessoas, quanto mais se exibe, hoje passou na televisão, naquele programa de encontro, um pedacinho que eu liguei, passou uma jovem belíssima, de 29 anos, que foi fazer lipoaspiração nas coxas, nas pernas, e teve uma embolia, né? Foi pulmonar e faleceu. Belíssima jovem, parece que ela é influenciadora digital, linda jovem. Então está muito na moda a pessoa está consertando o corpo, não sei se o nome é esse, consertando, reparando. Então as pessoas que não têm uma estrutura emocional, que não tem o evangelho, aí vai, né, copiando essas condutas que vai vendo, né, e às vezes não vê os riscos que está correndo. Então vejam, então fala que a nova geração não aceita os conselhos do passado e está em quê? Impondo o exibicionismo, impondo aí na internet as coisas vazias. Tem muita coisa boa, muitas coisas vazias, não é? Geralmente explorando o corpo, a sensualidade, porque veja, ser mulher e ser homem é normal, ter o órgão reprodutor, ter sexo é normal. Agora a gente exibir as energias de a libido não é uma coisa boa, não é? Uma mulher é uma mulher completa, ela não é uma fêmea, nem é um macho. Nós somos criaturas de Deus, obra de Deus, carregamos inteligência, carregamos a razão, carregamos o livre-arbítrio, carregamos a vontade, o desejo do melhor. Então somos seres já inclinados à intelectualidade, a conhecimentos, à sabedoria. Então a gente não pode mais, com a consciência que temos, ficar pensando em exibir o libido, que isso é natural, é normal, está na nossa pele. Então quem vai nesse caminho, ou está nessa faixa, ninguém está condenando, mas que explorando isso, os resultados geralmente não são bons, a gente sabe disso. Então, a próxima pergunta: como encontra-se a sociedade moderna? Amedrontada, quando consegue haveres, dinheiro, a mais do que o necessário, sem gerar empregos, sem gerar renda, e nem tem trabalhos em apoio fraterno, trabalho do Cristo, geralmente vivem em si mesmo, fechado no ego, com o vazio existencial, no tédio, saturados, apáticos, com vida, mas sem existir, porque não tem nenhum ideal. E outros ainda preferem o desejo do absurdo de mais negócios, mais empresas, mais bens. E outros caem na bengala dos vícios. Ou seja, nós somos educados e criados para ter, que sabemos que
é a faixa do planeta de provas e expiações. Devemos ter para sobreviver, mas não ter para se apegar, não ter para adoecer, não ter para se esquecer de Jesus. Então é muito complicado, porque a educação já vai desde pequeno na escola, quando a gente pega nosso filho, e a gente já vem assim, olha que prepara para o Enem. O menino tem 3 anos, vai desencarnar com 9, a gente não sabe. Mas a gente já está colocando na mente dele o Enem, que é a prova de agora. Quer dizer, você entra no maternal com 3 anos, vai fazer a prova com 17. Falta quantos anos? De 3 para 17, 14 anos. Mas nós, a mídia, a sociedade já vai colocando pela pressão. E cada ser humano, cada criança é uma individualidade. Tem aqueles que gostam de estudar, são mais rápidos. Tem aqueles que são lentos, tem aqueles que não gostam de estudar. O pai e a mãe vai ter que amparar, botar um reforço, botar na isolada, botar para trabalhar em casa em alguma coisa, que agora até é proibido, no meu tempo não era. Trabalhar em alguma coisa para que ele se movimente. Porque se ele não for como meu vizinho lá, fez vários cursos na Católica, pós-graduação, etc. Aí foi lavar prato lá em Portugal, porque aqui não conseguiu emprego. Não estou achando ruim, nem achando errado que ele lava prato, não. O que eu quero dizer é que a gente tem que observar a educação para não reprimir muito nossas crianças, de não fazer sofrer, e nem também a gente sofrer. Usar o meio termo. Não podemos deixar de lado porque o sistema cobra, a vida cobra. Mas também não podemos impor na natureza daquela criatura o que você quer. Você vai ser padre, você vai ser médico, você vai ser... Então você não pode impor, você pode mediar, explicar, olha, tal profissão, dá mais renda. O melhor é você entender dentro de você, para que você veio para a Terra, qual a missão, qual a tarefa você veio cumprir. Então saber a que veio, mas se não tem essa condição, pelo menos explicar as profissões, explicar por quê, a situação de dinheiro, a situação do país, como é que funciona a pressão, como é que funciona as provas, como é que funciona a escola, como é que funciona a vida. A mãe morre, o pai morre, você fica com 15 anos, com 14, você vai ter que ganhar o pão se não tiver uma renda. Então tudo isso, porque se observarmos para o mundo espiritual, para o mundo de Deus, com 14 anos, o pai e a mãe, a menina e o menino com 14 anos já podem reproduzir ou não. A gente vê meninas com 14 anos grávidas. Já podemos reproduzir, mas para o social, com 14 anos, nós não somos nada. Então a grade curricular já está atrasada há 10 anos. Porque se você tem 14 anos, 16 anos, pode reproduzir, já era para ter um curso técnico ligado a um emprego técnico. Não é que vai deixar de estudar, você vai trabalhar 4 horas por dia, ou 5 horas, 6 horas, e vai estudar, continuar seus estudos. Mas já era para ter, porque se você já pode reproduzir, você deveria ter um ganha-pão de frente. Mas o sistema já atrasa 10 anos. O que é que acontece? Para a população que não tem uma educação doméstica, que não tem um evangelho, vai rapidamente reproduzir, né? Porque é a fonte de prazer, é a fonte de gozo, é a fonte de amenizar as dores, os medos, e não pensa nas consequências. E aí vai criando cada vez mais uma desigualdade, uma população sem educação. Então, como encontra essa sociedade moderna? Então, amedrontada. E quando tem os haveres, que está condicionado só em ter, se não gera emprego, se não gera renda, fica só apegado, o que é que vai acontecer? Não tem um trabalho fraterno, vai ficar muitas vezes nesse apego e sofre, viu? A gente ouve aqui espíritos dizendo, chorando, eu já ouvi aqui nessa mesa, dizendo e chorando, meu Deus, eu queria avisar a minha filha. Eu ensinei a ela a ser apegada às coisas materiais. Cheguei aqui do outro lado, tudo é de todos. Tudo é comunidade, tudo é de todos. Se vive em comunidade. É lógico que lá não tem as necessidades materiais. Aqui nós temos, mas devemos saber o que é o necessário. Então, a gente vê isso. E aqueles também que, além de ter vários negócios, ele também quer mais e mais, sem pensar. Quando gera emprego e gera renda é ótimo, mas quando não faz isso, só faz acumular, é triste, porque a renda fica parada, muitas vezes até morre,
Às vezes não tem filhos, fica ao léu lá para o governo, para quem for. Então, veja, essas pessoas vivem ligadas ao ego. E eu tenho presenciado nas observações pessoas de condições financeiras boas, mas quando você vai conversar, vai se aproximar, estão meio depressivos, estão sem brilho de vida, estão abatidos, estão saturados, porque falta o principal, que é o existir. Existir é você ser útil aos outros. Viver, qualquer um vive. Basta se alimentar, vai viver. Mas existir, a gente existe a partir do momento que nós somos úteis aos outros, aos netos, aos filhos, aos parentes, aos vizinhos, a uma causa do bem em qualquer religião, ou sem religião também. O bom samaritano não tinha religião. Quem socorreu aquele homem que estava caído, não é? Que apanhou dos ladrões. Então, exemplos que nós trouxemos aqui, para esse vazio existencial, eu trouxe a classe, por exemplo, artística, a classe dos cantores, das artes, né? A gente vê muitos cantores que quando não procura Jesus, Roberto Carlos procura, Roberto Carlos sempre é com Jesus e Nossa Senhora, sempre ligado. Mas a maioria dos artistas que incorpora a fama, né, incorpora o auge, o sucesso, é um perigo. Por quê? Porque eles vão incorporando essa situação, a multidão vai gritando o nome dele, o nome dela, e quando sai dali está no medo profundo, no vazio existencial, porque aqueles que os cercam geralmente são os fanáticos, os apaixonados, os interesseiros, aquele que produz, né, que chama-se o empresário que produz. A gente lembra de há poucos anos atrás, uns 10 anos atrás, perdemos um artista maravilhoso, não é que eu não vou dizer o nome, que tomou até uma injeção que o médico passou para ir fazer o show e morreu, porque ele não tinha condições físicas de fazer o show. Mas a equipe de 400 bailarinos, de maquiadores, os produtores, toda aquela multidão que ia ganhar também, produzindo aquela criatura, a criatura tomou uma injeção e morreu. Mais ou menos vocês estão sabendo quem é. Famosíssimo, internacional. Quer dizer, vemos que o artista, principalmente esses cantores, quando eles não procuram a linha espiritual, que tem alguns que procuram, né? A gente sabe que Elba Ramalho procura, e outros que eu esqueci agora o nome, eles procuram. Então se resguardam, mas os que não procuram e incorporam a fama, quando estão só, está no medo e na solidão, e até precisando de droga para poder repor as energias, porque são sugadas naquele show, né? Todo mundo sugando aquelas energias, e quando sai dali a pessoa está, parece que um bagaço de cana, segundo um artista me disse que é da família. Então os artistas, os líderes, os acadêmicos radicais também, não é? Que muitas vezes preferem a bengala do vício, os acadêmicos, de que abrir a porta para um jovem estagiário que chega, cheio de ideias, cheio de projetos, escrito na alma. Os projetos estão na alma, mas não pode desenvolver no laboratório, porque os acadêmicos não abrem. Eu sou o mestre, eu sou o dono da cadeira e não abre para os jovens. Então os acadêmicos, aí o que é que Deus faz? Pega Divaldo com o curso de... Eu falei isso aqui já. Pega Divaldo com o curso de datilografia e traz o espírito de Joana de Ângeles, porque Divaldo tem um arcabouço luminoso, de muita sabedoria, mas só tem o curso de datilografia agora. E traz Joana para trazer essas obras. E ele viaja o mundo todo, 97 países, se não me engano, já viajou, com intérprete, para dar seminários a psiquiatras e psicólogos, porque Deus não vai esperar que o mundo acadêmico abra a porta para renovar, os jovens querendo renovar, e os antigos, os idosos, que são dono da cadeira, dono quer dizer, se acreditando dono da verdade, que a verdade sempre está se renovando, a verdade de Deus é que não se renova, é eterna, mas o do homem sempre se renova, então eles não deixam. Mas aí Deus utiliza a mediunidade e traz o que tem que trazer para a humanidade avançar, não é? Não vai ficar estacionado, porque o mundo acadêmico radical não quer o novo, nem o moderno, nem quer saber de espiritualidade, por exemplo. Então, muitos desses artistas, de líderes, de acadêmicos, eles são muitas vezes alucinados, não é? Ambiciosos, estacionados, e procuram o quê? O prazer até a exaustão.
também nos vícios, e vive uma vida, muitas vezes a gente poderia enunciar aqui vários artistas, que eu não vou dar o nome, que morreram de droga, e a gente conhece, muitos, até de música popular brasileira, muitos, fora os que a gente não conhece e não sabe. Então o sucesso sem Jesus é um perigo. O sucesso pode haver e existe na sociedade, mas tem que estar comungado com a espiritualidade, para você saber o limite, até onde você pode. Se eu posso fazer só 3 shows, somente 3 shows por mês, por que eu vou fazer 20 através da droga? Não dá, não é? Então, vamos ver o que é pavor. Falamos do medo, né? Entendemos o medo, que o medo é uma ameaça, que é natural, mas tem o medo patológico que eu acabei de falar. Então, agora, o que é o pavor? O pavor ou o pânico é uma coisa maior do que o medo. Já ouviu alguém dizer, estou em pânico? Quando eu entro no elevador, eu tenho pânico. Não ouviu falar isso? Pavor. Então, são ocorrências de grandes impactos negativas, perversidade, homicídios cruel, traições infames. Esse pavor, esse pânico, em geral, está em nossa alma. Se passamos por situações passadas, vidas passadas, de crueldade, de guerra, de perversidade, homicídios e coisas bárbaras, isso está em nós. Então, às vezes a pessoa nasce, até a criança a gente já percebe, com muito medo, medo de escuro, medo de muita coisa, não é? E temos que tratar. Hoje em dia, graças a Deus, a neurociência já está avançando e muito. Nós já sabemos, minhas filhas são professoras e contam a mim, já sabem os meninos que tem na sala, quem tem autismo, quem tem hiperatividade, quem tem déficit de atenção, quem tem deficiência, né, na leitura, ou tem deficiência na matemática. Hoje já se identifica, já se trabalha, já se estuda, já tem um olhar diferente, porque as provas, os exames não poderiam ser o mesmo para as criaturas, porque um é mais rápido, a natureza dele é mais rápida, é mais veloz, ele é mais razão. Outro é mais emoção, é mais lento, é mais sutil, é mais de pintar, de desenhar, de reflexionar. Então não vai responder uma questão com 3 minutos, com objetividade, como o outro, que é mais objetivo, é mais da exata. Então veja que as provas, elas têm essa desproporção. Futuramente vai melhorar. E tem países que não precisam de provas assim, como o vestibular, antigamente o Enem agora. Eles usam boletim, porque sempre tem vagas, né? Aqui é que as vagas são limitadas, mas geralmente em países mais adiantados há vagas. Então, pelo boletim, aí vê a aprovação da criatura e encaixa a pessoa no curso, não é? Então vejam, então toda essa pressão que está no espírito, que sofreu alguma coisa, vem à tona quando a criança nasce e tem que ser tratado. Então tem meninos que têm paralisia mental, tem meninos que não param no lugar. Então a gente vê esses comportamentos e temos que estudar e observar se ele carrega algum medo de vida passada, né? Por exemplo, eu tenho uma neta que agora tem 12 anos, mas quando ela era pequenininha, ela tinha a crise de choros no berço, logo recém-nascida. Choros grandes, você olhava para ela dormindo e chorando muito. Aí você colocava no braço, ia para o quintal, passear, depois de 20 minutos, assim, ela parava de chorar e continuava dormindo. Então, o que é isso? Então, a gente tem que observar, tem que analisar, tem que estudar, não é? Não devemos nos apavorar, mas observar a identidade de cada criatura. O que é a sociedade? O que a sociedade precisa para curar o medo patológico, o medo sociológico? Primeiro, justiça, amor e caridade, né? A primeira situação. Precisa com urgência, Joana coloca, uma revisão dos conceitos, uma mudança de conduta nos aparelhos ideológicos. Quais são esses aparelhos ideológicos? A família, a escola, as religiões, o trabalho, não é? A saúde, a política, tudo são aparelhos ideológicos para formar a sociedade. Então, todos esses aparelhos precisam de uma revisão. É aqui que ela diz, não é? Que constitui a sociedade. Então, por exemplo, o aparelho de comunicação. A coisa boa e ruim ao mesmo tempo do que o aparelho de comunicação, que se acontece uma coisa negativa agora,
passa pela manhã, passa pela tarde e pela noite, em todas as emissoras. E passa, e nós ficamos impregnados com aquilo. Mas não passa quantos meninos aprenderam a ler, não passa como fantástico, não passa como coisas boas. Quantas cirurgias hoje foram feitas aqui no Brasil, quantas vidas foram salvas, quantos partos, quantas crianças nasceram. Será que as mulheres foram bem tratadas, tomaram algum remédio para não sofrer tanto, que existe, né, os remédios para quem tem dinheiro, para não sofrer tanto? Será que estão cuidando das mulheres para ter filho? Quer dizer, as coisas boas que acontecem não passam, né? Quantas criaturas com pouco salário conseguem educar seus filhos? Aí a gente conta uma história de Luzia Amaral Sobreira, que foi esposa de seu Sobreira, que fundou a Campanha do Quilo. É uma história interessante porque ela contava, lá na mesa, minha irmã Gertrudes, que a mãe dela teve 13 filhos. E Deus levou o marido, ela ficou viúva, morando no sertão de Pernambuco, sem água, sem luz, sem escola e sem igreja. Só tinha o terreno para plantar e criar galinha, bode, cabra. Essa criatura ficou com uma criança de braço, que é Luzia, a mais nova. E essa mãe tinha na sala, que não tinha piso, era barro, uma santa, Nossa Senhora, na sala, né? E ela tinha os 13 filhos para dar conta. O que é que ela fazia? 5 horas da tarde, já ia escurecendo, todos já tinham jantado, com leite de cabra, com girimum, com macaxeira, o que tivesse. Iam todos ali para junto de Nossa Senhora, fazer a oração para dormir. Quando acordava, 5 horas da manhã, todos ali na sala para orar, quando acordava. E a mãe distribuía as tarefas para cada um. Você que é maior vai trabalhar no sítio de seu fulano. Você vai para o sítio de seu fulano. Você vai carregar água da cacimba. Você que é menorzinho vai botar milho para as galinhas. Você vai plantar macaxeira. Distribuía as tarefas para os 13 filhos. Ficava com as menorzinhas em casa, né? Lavando uma roupa, uma coisa e outra, fazendo a comida. E aí vocês me perguntam, quantos deles, 13, foram marginais? Nenhum. Por quê? Ela usou as 2 leis de Deus, que está no livro dos Espíritos, na terceira parte do livro dos Espíritos. Primeiro, adoração a Deus. Ela usava lá Maria Santíssima, usava não. Falava com Maria Santíssima para pedir força. E a segunda lei, a lei do trabalho. Então ela usou as 2 leis de Deus, as 2 que estão no livro dos Espíritos. Primeira lei, adoração a Deus, a segunda do trabalho. Nenhum filho foi marginal. Vieram para a cidade, todos gostavam de trabalhar. Não estou dizendo que isso é modelo, eu estou dizendo como era a vida do campo, como foi a vida dessa senhora. E que ninguém foi marginal. Todos gostavam de trabalhar e todos tiveram sua casinha, sua vida própria, sua família. Então vejam, aí ela pergunta aqui, Joana, o que é que a sociedade precisa para curar o medo patológico, o medo sociológico, não é? Aí precisa de justiça, de amor e de caridade. E também uma revisão de conceitos, uma mudança de conduta nesses aparelhos ideológicos que eu falei para vocês, que é o aparelho da comunicação, o aparelho da economia, da política, da religião, do lar, da escola. Uma mudança. Um reestudo da coragem para imediata aplicação no organismo social e individual necrosado. Ela diz que nosso sistema está necrosado. O que é um sistema necrosado? Que não funciona. Quando é que eu estou necrosada? Aquilo está apodrecendo, eu tenho que cortar. Não funciona. Quer dizer, funciona para fabricar muitos marginais. Marginais de paletó e gravata, muitos, não todos, não podemos generalizar. E marginais que não conseguiram, através do medo, né, a falta de preparo, a falta do evangelho, a falta de educação, a falta de oportunidades, não conseguiram ter uma vida digna. Então, o que é sugerido? É preciso fé religiosa racional, na certeza da imortalidade. Os valores que cultivam hoje são transitórios. Então, os valores que nós vemos hoje são valores transitórios. A maioria das criaturas vive nos valores transitórios. E os valores imortais são o amor, a coragem, a confiança em Deus e em si, e as verdades espirituais. Isso aí são os valores, não é? A caridade, a justiça, a humildade,
não é? Tudo esses valores para que a gente se desenvolva através do melhor. Vamos agora, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o medo? Hein, gente? Vamos falar agora sobre a solidão. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Não é? Geralmente todo mundo tem um medo de alguma coisa. Aí tem, como a gente falou, o medo normal, de cautela, de ajuda a si mesmo, e tem o patológico. Esse patológico a gente tem que cuidar. Se está, por exemplo, a gente deixando de se relacionar, deixando de procurar um emprego, deixando de acreditar, tudo isso tem que ser tratado, né? Tem que ser cuidado para que a pessoa... E às vezes também há um medo pela obsessão. Às vezes a gente está com uma companhia espiritual que nos carrega de medo. Sabe nosso ponto fraco, sabe que a gente tem algum medo, então o que é que vai fazer? Vai lançar pensamentos em nós de medo. Sabe qual é o maior medo que você tem? Então vai lançar pensamento de medo, que você tem que observar se o medo é seu ou se o medo vem de fora. Entendeu? Porque uma pessoa pode contar uma história a mim e eu dizer, não, isso não é assim não, tenha coragem, em frente, vai em frente. E a pessoa ir em frente e conseguir. Se é um filho, é um parente, é um amigo. E você pode contar uma história a uma pessoa, a pessoa fazer mais medo a você. Não vai mesmo não. Muita gente diz assim, tu sai à noite, Marlene, para ir para centro espírita, tu tem medo do ladrão não? Eu digo, até agora não, só se vier dar em mim, me atacar, me matar, eu vou ter medo realmente. Mas até agora, mais de 30 anos eu saio à noite e eu nunca fui assaltada. Segundo, na casa da irmã Gertrudes, um espírito disse a mim que eu ia ser assaltada. Eu pegava ônibus na época, ali na 17 de agosto, e os espíritos disseram que eu fiquei invisível. Eram 3 assaltantes, passaram por mim e os espíritos me deixaram invisível, eles não me viram. Então foi uma proteção. Mas que eu nunca tive medo de sair à noite, mas muita gente não sai, não vai para religião nenhuma, não estuda, tem medo de dia e tem medo da noite. E tem uma história de Divaldo muito engraçada, que uma mulher tem muito medo, e o marido dela tem um carro e deixa ela na casa da amiga, conversando, se distraindo lá. E quando ela sai, ela não encontra o marido e vai para um determinado ponto que ele marca com ela para ela pegar o carro. E ela vai bem ligeiro, com medo de ladrão, bem ligeiro, bem ligeiro. Aí ele atrás dela, ele a encontrou e ficou atrás dela, mas não alcançava, né? Atrás dela, andando. E quanto mais ela andava rápido, mais ele andava rápido para alcançá-la. Deixa que ela estava com medo, andando rápido. E ele andando rápido atrás dela. Quando chegou a um ponto, ela correu. Ela disse, o ladrão vai me pegar. E correu. Aí o marido correu atrás. Aí o marido disse, louca, sou eu, teu marido, não é o ladrão não. Né? Porque ela estava em pânico já, correndo, pensando que tinha um ladrão correndo atrás dela. Ela optou para correr, com a bolsa, com tudo, e o marido correndo para poder alcançá-la. Aí ele, com brincadeira, ele fez, louca, sou eu, não é o ladrão não. Quer dizer, esperando o ladrão. Então nós temos isso, não é verdade? Tem gente que já passou por assalto, já passou por situações, e carrega esse medo que tem que ser tratado. Né? E Divaldo diz uma coisa muito séria, nós só vamos passar naquilo que precisamos. E o ladrão pegou Divaldo, no Rio de Janeiro. Ele disse que ainda naquela época era moda, quando o ladrão pegava a pessoa. E o ladrão pegou Divaldo, ele vinha do evangelho na casa de um amigo. Quando ele viu, pegaram ele por aqui, né, pela garganta, e ele disse que tinha esquecido o relógio na casa do amigo, que ele nunca esquecia. Ele só anda com a caneta e um relógio, esqueceu o relógio. Aí o ladrão disse, o que é que você leva aí? Ele disse, nada, só a caneta. Como que você dessa idade não tem nada para dar? Deu uma bufetada nele. Aí ele disse, você é um covarde. Aí o ladrão disse, sabe que eu posso matar você? Aí mostrou o punhal. Ele disse, sei. Aí, Senhor Jesus, até na hora de eu desencarnar, eu tenho que doutrinar ladrão. Aí o ladrão ficou com uma faca na barriga dele. Aí ele disse, você sabe que a sua mãe está perto de você? O ladrão levou um susto. Sua mãe chama-se Carmesita. Está com um lenço na cabeça, perto de você, lamentando o marginal que você é. Porque ela não deu essa educação a você. E ela morreu de desgosto, porque você matou seu padrasto, por negócio de droga, e ela morreu de desgosto, e ela está junto de você. Aí o ladrão se tremeu. Aí Divaldo disse que ele soltou assim, Divaldo, né? E Divaldo disse, trata de me soltar, porque já é 9 da noite, 9h30, 2 homens agarradinhos debaixo de uma árvore, eu sou muito conhecido, o que é que o pessoal vai dizer de mim?
Eu sei que os espíritas não vão falar nada, porque são tudo educados. Mas outras pessoas, o que é que vão dizer de mim? Me solte. Aí o homem soltou ele, aí Divaldo estremeceu. Aí Divaldo disse, o que é que você quer? Ele disse, estou com fome. Aí Divaldo disse, dinheiro eu não dou a malandro. Vamos no meu apartamento que eu vou fazer um lanche para você. Aí Divaldo disse que o ladrão pegou na mão dele e Divaldo disse, cadê as pernas para sair do lugar? As pernas tudo tremendo, ele sem sair do lugar. Aí pensou em Maria Santíssima, aí conseguiu sair, pegou na mão do ladrão e foi com o ladrão. Quando chegou no prédio no Rio de Janeiro, que ele ia dar palestra no outro dia, o porteiro olhou assim, ficou com medo, disse, Divaldo, tudo em ordem? Aí disse, tudo em ordem, pode deixar que está tudo em ordem. Subiu, preparou um lanche para o marginal, ligou para um amigo pedindo emprego para ele. Aí o amigo disse, mas Divaldo, eu tenho que arrumar emprego para uma pessoa assim. Ele disse, mas deixa comigo, ele vai se tratar, ele já contou a vida dele a mim, ele vai se erguer. Aí ele disse, então pronto, o que é que você vai arrumar para ele? Ele vai ser motorista da minha mulher. A mulher, louvado seja Deus. A mulher estava com o marido, que Divaldo chamou, depois que deu o lanche ao ladrão. Aí disse assim, louvado seja Deus, o homem vai ser meu motorista. E o homem foi motorista da mulher e se ergueu. Aí Divaldo disse que quando ia dar palestra no Rio de Janeiro, ele estava lá na multidão, bem na frente, para tomar conta de Divaldo, para ninguém bulir com ele. Não é interessante? Como as criaturas precisam de valorização e de oportunidade. Não é triste a gente saber que muita gente roubou tudo na cadeia porque estava com fome e foi fazer o que não presta porque não tinha Jesus? Eu vou roubar para dar comer minha família. Escolheu esse caminho. Não é muito triste? É muito triste, minha gente. Vamos para uma coisa melhor. O que é a solidão? É o estado de quem se acha ou vive só. Por que esse conceito? Veja bem, o que é a solidão? É o estado de quem se acha só ou vive só. Então tem gente que está na multidão, está com um bocado de gente, mas se sente só. Já ouviram isso? Estou com muita gente, mas me sinto só. Porque não tem uma pessoa com afinidade com a minha linguagem para conversar comigo. Às vezes é um intelectual, às vezes é uma pessoa muito espiritualizada, é uma pessoa muito sábia, não tem muita leitura, mas é muito sábia, e está procurando uma pessoa para bater um papo, uma coisa, e às vezes não tem muita gente, mas não encontra. Aí você acha só. E também pode ser que a pessoa viva só, não é isso? Então a solidão é assim. Mas também, Joana vai dizer que tem pessoas que vivem só, mas estão muito bem com elas. Elas andam buscando a si, fazendo bem, trabalhando por bem, se profissionalizou, né? Tem a sua segurança espiritual, estão bem. E outros podem estar cheios de gente e não está bem, como a gente vê os artistas, por exemplo, os que não procuram a espiritualidade. Quais as causas da solidão? Uma causa primeira, medo, que acabamos de falar do medo. Uma das causas da solidão é o medo. Medo de amar, medo de se apaixonar, medo de se entregar no emocional, na relação, não é? Medo de tanta coisa, então a pessoa termina ficando só. Então, outra coisa que causa solidão, sucesso versus felicidade. Então, aquele sucesso que a pessoa ganha muito e fica preocupado, será que alguém vai gostar de mim pelo interesse ou porque gosta de mim mesmo? Então é muito complicado a pessoa que tem muito haveres atrair uma pessoa, né? Não importa até se a pessoa gosta de bens materiais e quer aquela pessoa por algum interesse, mais zela pela pessoa, mais respeita a pessoa, cuida da pessoa, está tentando amar a pessoa, até aí a gente não vê nem muita coisa errada. Eu acho até melhor do que a pessoa ficar só. E para que os bens? A gente tem que ter bens para dividir mesmo, né? Com outro que não tem, gerar emprego para o outro, ou o outro ficar de secretário ou de secretária, porque não tem. Mas então, o sucesso e a felicidade levam muito à solidão, não é? A pessoa fica, às vezes, na droga, na bebida, a gente vê muitos artistas assim. Outra coisa que leva à solidão, pessoas que não conquistam nada na vida, não tem triunfo social, não tem projeção, perdeu muito tempo na vida, não se profissionalizou, às vezes só vive desempregado ou desempregada, às vezes fica na solidão, procura solidão, sai dos grupos, acha que está inferior, acha que não é inteligente, e às vezes não é nada disso, é um problema sociológico, não é? Que está lá escrito no medo, e que aí a pessoa não consegue resultados favoráveis e se isola. Então,
tanto muito triunfo, a pessoa às vezes se isola, como também as pessoas que não adquirem algum haver, alguma posição, algum emprego, alguma coisa, também às vezes se isolam. E tem também, acho que tem o medo, né, realmente, de se relacionar e se isola. E até na casa da gente, na família da gente, por exemplo, eu tenho um neto que ele é muito, assim, muito para dentro, né? Muito para dentro, faz até terapia, porque é aquele menino muito quieto. Na sala de aula, se todo mundo vai de castigo, ele não vai. Então a gente tem que estudar, porque essa quietude demais, esse silêncio demais, né? É bom estudarmos. A gente não sabe a reencarnação que nós fomos, né? Às vezes fomos pessoas que meditou muito, vivia muito no silêncio. Não sabe, a gente tem que estudar para trazer a pessoa para o social, né? Se relaciona, se dá bem, mas é muito silencioso. Então, às vezes a gente tem que ter esse cuidado para que não entre em depressão, para que tenha dificuldade de falar as suas problemáticas, as suas dificuldades. Então, a pessoa muito calada nem sempre é muito bom, porque você não sabe o que está se passando. Tem que estar sempre observando. Então, por quê? Agora a Joana tem um parágrafo aqui que eu achei dificílimo. E nós já estudamos esse livro aqui na casa, fizemos esses estudos 17 anos, no 4º domingo do mês, e agora tem no 2º domingo com o Heloíse, o estudo das obras de Joana, que é muito importante, de 9 às 11, é domingo agora, 2º domingo. E esse parágrafo foi de muita reflexão, para eu entender o que é que ela queria passar e colocar em perguntas para a gente entender, né? Então eu vou ler o parágrafo, para a gente depois transformar em pergunta. Joana coloca assim: solidão. A necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Então, esse parágrafo me demorei um pouco de tempo para entender a fundo o que ela queria dizer, porque na primeira frase ela coloca a necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal. Como é que a gente sabe que a minha necessidade ou de alguém é de afirmação pessoal? Quando ela fala assim, aí ela diz que tem gerado vários distúrbios. Por quê? Porque quando a pessoa se relaciona por uma afirmação pessoal, não tem nada de errado, é a necessidade da pessoa. Mas essa afirmação pessoal muitas vezes está ligado na outra pessoa, na emoção que a pessoa passa. Passa segurança, o parceiro passa segurança. O parceiro também, às vezes, quando ele está ligado muito aos instintos, ele tem que ter um companheiro ou uma companheira, porque ele está naquela faixa de muito instinto. Então ele procura muito o lado sexual. Aí quando ela coloca o resto do parágrafo, você entende. O outro está procurando o quê? O outro está procurando um relacionamento mais emocional, amoroso, de companheirismo, de entrega, né? Com outro olhar. E aquela pessoa que está mais infantilizada, ou mais imatura, ou reencarnou menos vezes, está na faixa dos instintos, que também não está nada errado. Então, quando há esse encontro desse homem com essa mulher, dessas pessoas, há muita dificuldade, porque a linguagem emocional é totalmente distante e contrária. Um, na linguagem emocional, está buscando os contatos físicos, e o outro está buscando contato emocional, contato espiritual. Então a troca, ela fica defasada, a troca de energia. E isso é para quê que acontece? Para um crescimento espiritual. Mas Joana diz que tem causado muita solidão. Então tem muita gente procurando parceiros e parceiras, e às vezes não encontram por isso, porque já despertaram, não é? Que está em tal faixa. Então o que interessa para aquela pessoa, ou para aquela mulher, para aquele homem, é tal faixa. É como se fosse dar mais uma afinidade, mais uma ideia parecida, uma energia parecida. Então, se a pessoa é mais carnal, é mais física, às vezes procura esse companheiro, essa companheira assim. E às vezes o outro é mais emocional. Está procurando mais um companheirismo, procurando já um amor refinado, não é? Com mais beleza, vamos dizer, na relação. De estar todo momento junto,
na troca mesmo. Então, Joana fala que muita gente está na solidão por isso, por esse desencontro. Aí eu transformei em pergunta para que a gente possa entender. Ela coloca, por que a necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal? Então a pessoa vai para a relação, mas para se afirmar, não é? Muitos homens que vai na relação, que a gente vê que matam as mulheres, vão para se afirmar assim, né? Eu sou macho, eu sou homem. Porque quanto mais faz a relação sexual, mais ele se afirma de macho. Ou a mulher se afirma de fêmea, se está nessa faixa. E às vezes o parceiro não acha bom, vamos dizer, essa troca de energia. Porque falta afetividade, falta compreensão, falta requinte, falta zelo, falta cuidado. É só o uso da matéria, do aparelho reprodutor. Então, muitas mulheres ou muitos homens, às vezes, não querem mais a relação e o outro vai e mata. Porque diz, não vai ser mais de ninguém. Quer dizer, a loucura, né, a paixão, o fanatismo vai para a cabeça e a pessoa acha que é dono do outro. Quer dizer, você se alimentava da alma do outro e não tratava bem o outro, e na hora que o outro diz que não quer mais, não, basta, você vai e mata, que você é o dono do outro. Não é assim que a gente vê? Então, existem homens e mulheres assim. Então, eu transformei em pergunta, por que a necessidade desse relacionamento para se afirmar? Muitas vezes também se afirma no dinheiro, né, do outro, da outra, por conta da predominância do instinto e da inclinação nas coisas materiais. Quando há uma concordância, não tem nada errado. Até porque na Terra os casamentos são de provas. O que mais existe são essas uniões difíceis para o crescimento espiritual, não é? Para a resignação, para a compaixão, para o entendimento, para a boa vontade, para a compreensão e um crescimento espiritual. Transformar a paixão em amor e não transformar a paixão em ódio e em matança. Não é essa a proposta. Aí na segunda pergunta que eu fiz nesse parágrafo é: por que na sociedade tem aumentado o número de pessoas solitárias, de solidão, pessoas sós? Por quê? Hoje em dia muita gente diz, não, eu vou criar cachorro, não é assim? Não quero mais companheiro, vou arrumar um cachorro, uma cachorra, e tudo bem, cada um faz como acha. Mas ela responde assim: pelas dificuldades de encontrar um bom intercâmbio de ideias na relação, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Ou seja, o que é intercâmbio de ideias? Pessoas que troquem as ideias. Qual é a ideia que você tem? Qual é o ideal que você tem? Eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um curso, eu quero procurar a espiritualidade, quero procurar Jesus. As ideias, os ideais, né? A abertura emocional, abertura para o amor. Lógico, se eu moro com a pessoa vai ver minhas fraquezas, meu lado de fraqueza e meu lado de virtude, as minhas fortalezas e as minhas necessidades, não é? Como também vai ver do outro. Mas nós fomos educados para mostrar que a gente é o quê? Durão, durona, inteiros, né? Somos quem comanda, nós somos quem manda, a gente nunca adoece, a gente nunca está fraco, a gente nunca está triste. Então essas posturas, né, que vêm às vezes do orgulho, que enfraquece a relação, em vez de ser sincero e dizer o que a gente está sentindo e passando. E o outro também acatar e dar colo, né? Tem hora que a mulher precisa de colo, o homem precisa de colo, o filho precisa de colo, o avô precisa de colo, a amiga, sei lá quem for. Então, é pela dificuldade de encontrar bom intercâmbio de ideias, de abertura emocional e de uma convivência saudável, ou seja, uma convivência de admiração, porque todos nós carregamos Deus, todos nós temos vários tipos de beleza, temos também o lado negativo, o lado da imperfeição, mas nós já carregamos beleza, carregamos Deus dentro de nós. Então, admirar, né, aquela pessoa que cozinha bem, aquela pessoa que lava roupa bem, aquela pessoa que passa ferro bem, né? Eu lembro agora de uma história do genro da minha irmã, que falou assim: olha, aquela moça passa ferro muito rápido mesmo. Aí dispensou a que passava devagar e botou a que passava bem rápido. Quando foi vestir as roupas, teve que passar tudo no ferro. Cada peça que pegava teve que passar, porque rápido, mas não ficava nenhuma boa. Então, veja, a gente não admira essas coisas. Quem passa uma roupa bem, quem lava bem, quem cozinha bem, não é? Quem é um bom pai, quem é uma boa mãe, quem é uma boa avó. Não é assim? Mesmo com as falhas, não é assim? Quem é um bom profissional, quem é um bom dedicado, quem é um bom professor. Não é assim? Então, a gente não admira as qualidades
não vê a alma da criatura e vamos nessa correria que nós estamos acostumados e fomos colocados nela, e o tempo passa e a relação vai cada vez ficando solitária. Então, a próxima pergunta. Temos também os solitários por não terem sido escolhido ou escolhida pelas convenções do grupo. Então, eu vi muitos homens dizer assim: eu só quero uma mulher se for bonita. E aí um orador que já falou aqui, que eu não vou dizer o nome, esse Marlene eu escolhi, Marlene não, ele disse no auditório, para todo mundo ver. Eu escolhi uma mulher bem bonita. Aí quando eu chegava em casa do trabalho, ela me beijava, me abraçava. Meu filho, você tem dinheiro? Amanhã eu vou fazer minhas unhas e meu cabelo. Tenho, toma dinheiro. Aí ele chegava no fogão, cadê a janta? A janta não tinha, os pratos todos sujos, roupa suja, a casa tudo. E ela toda arrumada, de batom, beijando ele, abraçando ele. Aí ele foi um bocado de tempo, assim, parece que ainda teve um filho ou dois, mas ele tinha que cozinhar, tinha que botar roupa na máquina. Era uma situação. Depois que ele cansou muito, se separou, aí se perguntou: agora eu vou procurar uma mulher que não seja bonita, né? Uma mulher normal, comum. Aí achou uma que ele gostou, eu conheço também a espírita, e ele se deu bem, muito bem, companheira. Mas então a gente tem essa ideia, né? Vamos atrás do bonito. Não tem nada errado, o bonito também não tem culpa de ser bonito, né? Pode ser bonito e ter qualidades, pode ser feio e também não ter qualidade. E o feio e o bonito está no olhar de cada um, não é? Porque quando a pessoa abre a boca, a gente vê na televisão, nos artistas, nas criaturas, pode ser o que for. Quando abre a boca para cantar, e você vê se a música é uma música que toca a alma, é uma música que tem valores, se é uma música que bota você para baixo, que tem uma linguagem de baixo escalão. Aí a pessoa pode ser lindo como for, ter o que for, mas quando a energia vem, que abre a boca, você não aguenta. E quando o outro, que a gente acha que é feio, que vai falar, que vai conversar, que vai mostrar suas ideias, você acha a pessoa bonita. Então esse bonito e feio é só na cabeça da gente, na convenção. E hoje aqui está na moda mesmo, que a pessoa estica tudo, né? Bota negócio de botox, bota tudo. Tem uma filha minha até que está botando já um negócio no rosto. É assim: vamos botar para tirar isso aqui, isso quero não, porque dói. Bota uma agulha assim, para fazer um enchimento, senão deixa assim mesmo caído, é a idade. Então, o que é que vamos ver agora para terminar? Está no fim já. Então, por que a solidão dos relacionamentos de hoje, para terminar? Por conta da falta de tempo, de companheirismo, de cordialidade desinteressada, de respeito, falta de verdade, falta de entrega, falta de resignação, de diálogo, de dedicação, de compreensão, falta de fidelidade. Então, tudo isso dá solidão a dois, do casal. E terminando, faltou uma pergunta sobre a neurose da solidão, que é uma coisa contemporânea. Vamos para a cura da solidão rápido, que já chegou a hora. Cura da solidão. Procurar primeiramente Deus e Jesus. Quando você está forte na fé, você pode até estar só, estar bem acompanhado, porque os espíritos estão ali com você, do bem. Afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano. Procurar ter uma profissão, pode ser carpinteiro, pode ser cozinheiro, pode ser o que for, mas você tem um ideal na vida, né, para viver, sobreviver. Contribuir nas horas vazias, a favor da fraternidade, com pessoas ou ajudar animais. Ter afeições com amigos, ter confiança nos próprios valores, lutar sempre para mais importante conquista, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, fé no futuro e conhecer a si mesmo, planificar-se com o que tem e com o que é. Porque muitas vezes a gente não veio para ter muitas coisas, mas temos o necessário e temos Jesus no caminho e somos felizes. Muita paz e que Deus nos abençoe.